Olá, bem-vindo à Telinha do Louvor. Hoje o entrevistado dessa semana é o pastor Mário Líria, que recentemente escreveu a obra O Pastor e a Pregação. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje aqui nos estúdios do Rivian Dias. Bem-vindo, pastor, à paz do Senhor. A paz do Senhor, Diogo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de estar perguntando para o senhor quanto da importância desse livro em geral, não somente para os pastores, que o título é O Pastor e a Pregação, mas em geral, para todo crente. A importância desse livro é uma busca para um despertamento espiritual, na vida dos pastores e na vida de todos os líderes, que são vocacionados à pregação, ao ensino, ao estudo da palavra. O livro ele traz uma proposta que se obtenha um zelo para que a interpretação das Sagradas Escrituras seja uma interpretação real, uma interpretação mais próxima do real sentido da Bíblia, principalmente se tratando dos originais, que é o grego e o hebraico. Quando começou esse interesse pelas Escrituras, pela Palavra de Deus? Há muito tempo, viu? No caso, você já nasceu de família evangélica? Eu tenho uma educação na infância, desde a infância, dentro da igreja, e então a partir daí eu já sempre fui inclinado para o estudo ou pelo estudo da palavra. Isso natural lá do Ceará. Quanto tempo você está no estado do Mato Grosso já? Acho que tem uns 8 anos por aí. Hoje pastoreando. Hoje é pastor auxiliar na primeira igreja batista aqui em Rondonópolis. Exato, eu estou ao lado do pastor Luiz Gonzaga, a primeira igreja batista nacional aqui em Rondonópolis. Para falar dessa obra, a gente vê que você buscou realmente ser fiel às suas pesquisas e também à história do cristianismo e principalmente a questão da veracidade dos manuscritos bíblicos. Quanto durou de tempo de pesquisa e esse sonho? Quando começou? Para escrever um livro como esse, com essa natureza, quando você já está preparado, você não leva tanto tempo assim. O tempo leva para uma preparação. Essa preparação vem antes da escrita desse livro. Você tem um ensino acadêmico, você que é uma pessoa voltada para o estudo das Escrituras, e a partir do momento que surge essa maturidade no entendimento teológico, no entendimento das Escrituras, aí você já escreve com uma clareza. Não vou dizer que seria fácil escrever, mas eu vou dizer que uma vez que se desenvolve uma habilidade para esse tipo de escrita, você já escreve com mais liberdade, com mais facilidade. Quando você descobriu essas novidades a respeito das Escrituras e como interpretar, o que você logo pensou? Olha, antes de eu ter essa preparação teológica, eu tinha uma visão das Escrituras mais numa perspectiva devocional, que é importante, é bom, uma leitura mais acompanhando o sentido lógico da história de Israel, da história do povo de Deus, até chegar no Novo Testamento. A partir do momento que você aprende a estudar a Bíblia... Tem como aprender a estudar a Bíblia? Essa é a pergunta. Ler é uma coisa, estudar é outra. E mesmo assim, até para ler, já se trata de uma atividade delicada, porque muitas vezes pode ser que uma pessoa lê a Bíblia e não entende. Tanto que tem aquela parte de Filipe Eunuco, que na maioria dos livros de interpretação bíblica é citado aquela parte que Filipe pergunta para o Eunuco: você entende o que lês? O que é que você está entendendo o que você está lendo? Como eu posso entender? A passagem que você está lendo aí nas Escrituras está sendo clara para você? É mais ou menos essa interrogação que as regras de interpretação da Bíblia vai nos fazer, para que eu mesmo tenha a certeza de que aquilo que eu estou extraindo de entendimento da Bíblia é realmente aquilo que Deus está me passando. O que seria então dizer assim, eu estou lendo a Bíblia, qual é a questão fundamental para o entendimento? Olha, a gente não pode fazer com que a Bíblia seja um livro acadêmico, mas pelo contrário, quando se trata de ter uma base de interpretação,
quando eu falo dessa forma, se trata de valorizar aquilo que Deus colocou em nossas mãos como uma palavra revelada. Porque a gente sabe que a Bíblia já foi escrita há muitos anos atrás, séculos e séculos se passaram, e esse livro traz também informações sobre isso, de como os pergaminhos foram, se perderam, os fragmentos, né, foram buscados para a gente tentar buscar o máximo possível da Bíblia, que a gente chama da Bíblia original, né? Não só a linguagem original do grego e hebraico, mas a Bíblia realmente original. Onde é que ela está? Porque a partir dela foram tidas cópias e mais cópias, os escribas, os copistas, foram passando de geração a geração e foram surgindo erros, palavras que a gente chama variantes, que não estavam na Bíblia original e que passou a ter em algumas cópias posteriores, e que até a Bíblia chegar em nós, essas variantes, muitas delas foram preservadas, e às vezes a gente lê a Bíblia e não consegue entender por que está aquela palavra de forma desconexa naquele texto. E como descobrir isso? Como descobrir? Exatamente, aí por isso tem as regras de interpretação. Esse é o lado científico, e eu não descarto também como espiritual, porque é uma forma que Deus nos usa através de uma iluminação espiritual para entender isso, para saber filtrar e chegar a mais interpretação, a interpretação mais fiel, mais fidedigna na palavra de Deus. Valorizar aquilo que Deus nos deu. Qualquer coisa, né, não pode se dizer, apesar de todas as regras, né, de interpretação, está dizendo também que não pode ter um entendimento completo, no total, sem a inspiração de Deus. Exato, essa é a fonte. Por exemplo, eu gosto de falar que para uma pessoa se sentir usada por Deus, ou se sentir abençoada por Deus, a partir de uma leitura bíblica, ela não precisa ter o estudo de teologia. Ela não precisa ter essas regras de interpretação, porque isso é muito pessoal. Relacionamento com Deus é pessoal. Mas quando se trata de um mestre das Escrituras, de uma pessoa que é pastor, de uma pessoa que está voltada ao ensino das Escrituras, essa pessoa precisa ser preparada. Essa pessoa não pode ensinar de qualquer forma e achar que tudo aquilo que está falando de uma forma subjetiva é aquilo que Deus está passando. E aí entra justamente a sua preocupação e aquilo que Deus colocou no seu coração. Essa é a minha preocupação. Eu posso ler a Bíblia e me sentir tocado por Deus sem nenhum tipo dessas regras de hermenêutica, que eu coloco princípios básicos de hermenêutica aqui. Mas quando se trata da parte do ensino, da área mesmo de conduzir as pessoas tendo um parâmetro, né, eu entendo que é preciso que a pessoa seja capacitada. Assim como os discípulos foram treinados por Jesus Cristo. Até porque dentro da história do cristianismo e dentro até próprio da construção dos escritos bíblicos se fala muito da questão de livros não inspirados por Deus. Exato, são chamados apócrifos. Esses livros, quanto também você cita no seu livro alguns personagens que fez grande confusão no entendimento, que os hereges, e os hereges também estão até hoje. E a preocupação também é para que a gente não se torne Então, quando eu trago essas coisas, esses assuntos, não é para falar exatamente disso, mas é para mostrar para o leitor que a Bíblia teve uma história. Para chegar até nós, houve uma trajetória. Eu quero saber como a Bíblia chegou até suas mãos, esse material da Bíblia. É difícil responder. Entendeu? É mais ou menos isso que eu venho trazer para as pessoas. É por isso que o livro traz uma proposta de despertamento espiritual. E também esse estudo, de toda forma, contribui para a veracidade dos escritos sagrados, né? Agora voltamos aí a falar justamente dessa obra que é o pastor e a pregação. E também você tem uma base, né, que está descrito aqui no título, que seria as cartas paulinas. As cartas paulinas. Principalmente as epístolas pastorais, né, que ele escreve para... E aí a gente está começando a falar diretamente com aqueles que dirigem o rebanho, aqueles que transmitem a palavra. Nos dias 21 e 22 de agosto, nós teremos aí, então, o seminário, né, o seminário de lançamento, onde todos os inscritos, todos os participantes terão também um livro em tuas mãos e poderá desfrutar realmente de uma programação diferenciada. Conta um pouco para a gente. Recebe o livro e nós teremos no seminário um treinamento. Nós não queremos trazer assuntos
pesados para que o seminário pareça uma aula. Não, nós queremos trazer assuntos, informações e tornar esses assuntos práticos na vida da pessoa, de cada participante. Por exemplo, como pregar? Qual é a forma mais correta de pregar no momento que estamos vivendo? Porque assim, nós podemos observar que a pregação hoje, ela está em declínio. Isso não começou agora, já tem um bom tempo. Nos púlpitos, raramente a gente vê muitos pregadores falando sobre salvação, falando sobre arrependimento, falando sobre o céu, falando sobre o inferno. Né? Nós estamos vendo mais pregações motivacionais, né? Não é errado falar sobre isso, e que a Bíblia também tem isso, mas o foco da Bíblia, a gente tem que priorizar a salvação do perdido, né? Do pecador, e isso está se perdendo. Eu não vou generalizar, mas a maioria das pregações que eu tenho ouvido nesses últimos anos traz essa perspectiva de uma necessidade emocional que precisa ser suprida e não de uma necessidade espiritual que precisa ser corrigida. Principalmente o que nós vivemos, aí entra todo tipo de inovação e é o grande risco, né, de todas essas palavras, apesar de muitos estar dentro das igrejas, acabar não tendo o alimento que ele está procurando, que é para sarar a alma. Né? Exatamente. Então, um livro, alguns podem dizer que o livro ele traz crítica, não, mas eu não digo críticas, eu digo um convite para que haja um despertamento espiritual. Eu gosto de enfatizar isso, porque às vezes eu tenho observado muitas pessoas pregando, falando assim, abrem um texto nas Sagradas Escrituras, fala, olha aqui, Jesus está dizendo aqui, está desse jeito, está na Bíblia, e começa a falar coisas que não estão ali, essas coisas que não estão ali. Né? Então assim, também não venho na pretensão de passar para as pessoas, passar para os ouvintes, para o leitor, que eu sou o dono da verdade, mas pelo contrário, por isso mesmo que tem que ter um parâmetro. Porque você pode abrir, Júlio, uma passagem da Bíblia e se sentir tocado por Deus de uma forma. Eu posso também abrir a Bíblia na mesma passagem e se sentir tocado por Deus de outra forma. Mas isso é uma relação pessoal com Deus. Quando se faz doutrina, quando se trata de princípios éticos, morais, precisa ter um parâmetro, precisa ter um padrão de interpretação. Porque senão o teu padrão de interpretação, que vai trazer um sistema de ética, vamos colocar aqui A, e eu vou pegar as mesmas passagens das Escrituras e criar um sistema moral B e outro C, e aí? O que Jesus passou em relação a essa ética cristã? Em relação à moral, o que é certo, o que é errado, o que é pecado? Então precisa ter um parâmetro, porque não a coisa se torna muito tiro para todos os lados. Relativismo. Aí fica uma interpretação subjetiva, ou seja, parte de você e não do Espírito Santo. Muitas pessoas não entendem, pensam que as regras de interpretação deixar o negócio frio, deixar um negócio acadêmico. Não é assim. É preciso ter um equilíbrio. A nossa Bíblia hoje que nós lemos, ela está em português. Então a nossa cultura foi ensinada, foi treinada a pensar em relação à Bíblia baseado nos nossos costumes aqui. E não nos costumes dos judeus. Então é preciso a gente aprender a ler a Bíblia procurando entender o que foi pensado lá no momento da escrita. Por isso, os princípios básicos de hermenêutica. Voltando a falar sobre o assunto do nosso seminário, dia 21 e 22 de agosto, como que as pessoas que estão nos assistindo agora, vendo esse bate-papo muito interessante, que é um assunto muito fértil, né? E como as pessoas poderão participar desse treinamento, desse seminário e adquirir também esse livro? Olha, nós temos telefone para contato, né? 9662-3723. Você pode estar ligando para esse número, pode estar adquirindo o livro, pode estar também tendo maiores informações sobre esse evento, que vai acontecer em 2 dias, né? Como você já citou aí. Primeiro dia vai ser uma noite de apresentação, de abertura, nós teremos um louvor ali e a entrega dos livros, né, dos exemplares para as pessoas que fizeram suas inscrições. E aí no segundo dia, que vai ser no sábado, nós vamos ter o treinamento para liderança baseado nesse livro. Muito bacana. Então as pessoas que estão nos assistindo podem entrar em contato e participar desse seminário, aí já garantindo, porque
as inscrições são limitadas, né? E vai acontecer onde? Primeira Igreja Batista Nacional em Rondonópolis. Fica ali na Avenida Duque de Caxias, próxima à prefeitura da cidade. Pastor, para nós encerrarmos, tem alguma coisa que o senhor gostaria de trazer uma mensagem e resumida desse assunto que nós estamos debatendo, principalmente desse conceito, o pastor e a pregação? Eu acho que todos que têm a vocação pastoral, que estão em atividade, sabem o quanto é árduo. Muitas pessoas são chamadas, muitas pessoas são vocacionadas, mas na prática, quando a pessoa está pastoreando mesmo, e na prática, sabe e entende o que significa isso. Então, nós passamos por diversos momentos de dores, nós passamos por muitos momentos de satisfações, né, porque Deus honra cada um dos seus ministros. E com esse livro eu quero apenas destacar para nós pastores, não a partir de críticas, mas a partir de alertas, que nós devemos simplesmente pregar a palavra como ela é e buscarmos isso com zelo. Assim como Paulo orientou o jovem pastor Timóteo, né, essa também é a minha perspectiva a partir desse livro, né, trazer para os pastores um despertamento espiritual, porque a própria Bíblia valoriza uma palavra pregada com fidelidade. Simplesmente isso. Também o pastor está fazendo sempre seminários também, Sempre. em igrejas, onde convidar, Onde Brasil está afora. está indo, exatamente. Aqui no estado do Mato Grosso e fora do estado do Mato Grosso. Repete o número? 9662-3723. Pastor, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito aí o nosso convite. Eu que agradeço. E foi muito rico, eu tenho certeza que você também, que está nos assistindo, gostou. Você pode enviar a sua sugestão, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Sorria sempre, porque o sorriso embeleza o rosto e adoça as palavras. Mas antes, pastor, eu quero com certeza, já que eu ganhei o presente, você possa estar autografando aí, e não será para mim, viu? Não será para mim, vou entregar para uma pessoa muito especial, nosso parceiro aqui, Rivian Dias.